Cristo para o seu coração, para o seu dia, para a sua família também. Nós falamos das 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse, olhando uma por uma. E hoje eu quero ler o quadro completo para que a gente seja ainda mais encorajado. Começando no capítulo 1, versículo 3, a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Podemos dizer que essa primeira fala da bem-aventurança, a felicidade, a bênção de ler, ouvir e obedecer o livro. Olhando a segunda, que está no capítulo 14, versículo 13, diz assim: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. É a bem-aventurança, a felicidade e a bênção de morrer no Senhor. Morrer fiel ao Senhor. A terceira está no capítulo 16, versículo 15, quando diz assim: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. É a bem-aventurança de vigiar e guardar a sua vida, pureza, santidade. A quarta bem-aventurança está no capítulo 19, versículo 9. E diz assim: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas, isto é, as núpcias do Cordeiro. É a felicidade, é a bem-aventurança de poder participar da maior de todas as festas, que será o casamento eterno de Cristo com a sua noiva, a igreja. A quinta bem-aventurança está no capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Essa bem-aventurança fala de nascer espiritualmente, nascer de novo. Ele chama aqui a primeira ressurreição, quando a gente nasce espiritualmente para Deus, nasce da água e do Espírito, como diz lá em João, no Evangelho de João, capítulo 3. E tem uma frase que eu quero lembrar aqui. Veja bem, os salvos são aqueles que nasceram 2 vezes, física, nascimento físico e espiritual, e morrerão apenas uma vez, porque ele diz aqui, sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Mas aqueles que recusarem-se à graça de Deus nascerão apenas uma vez, fisicamente, não nascerão espiritualmente, e morrerão 2 vezes, sofrerão a morte física e essa segunda morte, a morte eterna, a separação eterna de Deus. E na sexta bem-aventurança, ele diz no capítulo 22, versículo 7, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. É uma ênfase, na obediência, como na primeira bem-aventurança, guardar as palavras de Deus de coração. Conhecer sem obedecer é acumular juízo sobre a sua cabeça. Agora, conhecer e obedecer a Deus é ser verdadeiramente um bem-aventurado, um abençoado. E finalmente, a sétima bem-aventurança, completando esse quadro, capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida
e entre na cidade pelas portas. É a bem-aventurança de ser um remido, lavado pelo sangue de Jesus. É interessante, e eu quero terminar com essa história. 2 garotinhos estavam discutindo o fenômeno do sol nascer no leste e se pôr no oeste. Um deles disse: meu pai diz que na verdade o sol não se move, é a terra que se move, e só parece que o sol está se movendo. O outro menino pensou por alguns segundos e declarou: eu vou acreditar nos meus olhos. Mas o primeiro respondeu: eu vou acreditar no meu pai. E você? Acredita em Jesus? Já tomou sua decisão? Segue a Ele e vai ser fiel até a morte? Então todas essas bem-aventuranças, essas bênçãos, essa felicidade estará na sua vida e transbordará no seu coração. Que Deus mais uma vez abençoe o seu dia e encha você com essa felicidade.